1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Eu já vou lendo, irmãos. Houve um homem em Ramá, Taim, Zofi, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, e Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado ou fechado a madre. Assim o fazia ele, de ano em ano. Todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe os movimentos dos lábios, porque Ana no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Que o Senhor nos abençoe e conceda graça. Eu sei que você, talvez, já ouviu uma dezena de vezes esta pregação, mas eu quero abordar alguns aspectos desta pregação que eu imagino que aqui nesta noite Deus pode tocar a vida de algumas pessoas. Amém? O nosso tema é muito simples, mas é um tema que me veio ao coração. O Deus de Ana. Não é? O Deus de Ana. O Deus de Ana que conhece a vida de cada um dos seus filhos. O Deus de Ana que conhece a história de cada pessoa. O Deus de Ana que conhece o nosso levantar e o nosso sentar. Que entende de longe os nossos pensamentos. Que não é preciso falarmos para Ele.
Ele já sabe o que se passa no nosso coração. Porém, o primeiro aspecto que eu quero comentar com vocês, e eu acho que é muito importante, é quando as circunstâncias que nos cercam dizem não. Se você observar a vida de Ana, tudo o que a cerca contribui para o seu sofrimento. Ou não? Não é isso? Ana é uma mulher que de ano em ano ela vai ao templo, a Siló, adorar a Deus junto com o seu esposo. Não é? Mas Ana não era esposa única. Eu estive lendo sobre a questão, né, de Eucana poder ter duas esposas. Um detalhe que me chamou a atenção diz que não era de tudo aprovado por Deus aquela ideia. Porém, quando o homem casava com uma esposa e ela não tinha filhos, ele podia se casar com uma outra para poder ter filhos com a outra. São comentários, né? São comentários. Então eu entendo que se for assim, Ana foi a primeira esposa. E o texto diz que Eucana amava Ana. O texto diz que Eucana amava Ana. Não é? Agora, Ana é uma mulher que também, segundo se dizia, se costumava pensar, uma mulher amaldiçoada por Deus, porque não podia gerar filhos. Daí o desespero de toda mulher poder ter o seu filho. Não é? Poder ter o seu filho. Imagine então Ana, diante daquele quadro de vida em que ela vivia. Ela era uma pessoa que sofria a humilhação das outras pessoas. Agora, você ser humilhado uma vezinha na vida, dá para passar. Mas ser humilhado o tempo todo, alguém pisar em você, alguém olhar com desdém para você, coitadinho, miserável. Sabe, eu quero que você pense nisso, meu irmão, porque eu sei que no meio de tanta gente, sempre vai ter alguém que tem um problema na sua vida. O caso de Ana era o problema de um filho. Mas existem muitas situações. Pode ser um problema relacionado à família, uma doença, pode ser tantas coisas que existem na vida das pessoas e que não sai. E que parece que não vai sair, que não há nenhuma perspectiva de mudança. Essa era a vida de Ana. Ela é criticada pela sua rival e tratada com um certo desdém pelo seu próprio esposo. Porque as pessoas, muitas vezes, acham que entendem os nossos problemas. Sabe, quando o Eucana, ele fala para Ana, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Sabe, ele não está considerando a ferida que Ana tinha. Ana não queria ter filho só pelo Eucana, ela queria ter o prazer dela de ser mãe. Sabe, então, quantas vezes nós somos mal entendidos, mal compreendidos pela nossa própria família, pelos nossos próprios amigos. Então, o sofrimento aumenta. Agora, um detalhe que eu acho muito importante, eu quero compartilhar com vocês, é que o sofrimento, a pessoa sofre e pode se acostumar com ele. E eu acho que aqui é a primeira grande lição que eu acho que eu e você precisamos aprender. Nós podemos passar por luta, por tribulações, mas nós não temos que aceitar isso como um destino final.
Porque o nosso Deus, o Deus de Ana, Ele pode mudar. Ele pode mudar a nossa história. Ele pode mudar o quadro da nossa vida. Mas Ana estava se acomodando àquela vida. Você pode observar no texto, diz que todos os anos Eucana ia ao templo. E todos os anos acontecia a mesma coisa. A outra ia lá, irritar a Ana, provocava, ela chorava, não comia. Ou seja, aquele momento que era para ser um momento feliz, de alegria, de comunhão, se tornava uma tristeza, um pesadelo. Ana estava se acostumando àquilo. E será que eu ou você não estamos nos acostumando com alguma situação, com alguma circunstância na nossa vida que parece impossível? Será que muitas vezes nós já não estamos deixando as coisas rolar sem nos lembrarmos que existe um que é sobre todas as coisas, que pode mudar todas as coisas? Amados, Ana teve que tomar uma postura. E aí, o nosso segundo ponto, o segundo aspecto que eu vejo interessante nesse texto, é uma mudança de postura de Ana, de enfrentar a sua situação. Ora, todos os anos eu venho adorar a Deus. Quem é esse Deus? Não é? Imagine que Ana não daria o tema, o Deus de Ana, mas diria, quem é o Deus de Eli? Quem é o Deus de Moisés? Quem é o Deus que fez tantos milagres? Não é o mesmo Deus que eu estou vindo adorar? Então Ana toma uma decisão. E observe-se, pelo texto, Ana, vários anos já teria passado por aquela circunstância desagradável da sua vida. Não vou realmente ter filhos. Sou desprezada pelos homens, e quem sabe na sua mente, desprezada por Deus, porque Deus não. Mas até que um dia ela se lembra que Deus é um Deus de amor, de bondade, de misericórdia, que Deus é um Deus que ouve a oração e o clamor do necessitado. E Ana supera todas as suas dificuldades e ela vai buscar a Deus. Então, mudando as circunstâncias. Você pode mudar as circunstâncias adversas da sua vida. Se você decidir enfrentá-las e buscando a Deus. Isso pode mudar. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor, Ele é o mesmo. Me lembro daquele texto de quando Eliseu voltava, Elias já tinha subido ao céu e Eliseu voltava com a capa de Elias lá nas costas, pensando, e agora? Chega na beira do Jordão, o Jordão está transbordando. Então Eliseu toma uma postura. Ele pega a sua capa, bate no rio e diz, aonde está o Deus de Elias? E o Deus de Elias se manifestou abrindo o Jordão. Aonde está o Deus de Ana? O Deus que ouviu o clamor daquela mulher. É o mesmo Deus, e Ele está aqui nessa noite. Então, meu amado, Ana vai buscar a Deus. E observe que para buscar a Deus, ela ainda está sozinha. Sabe, ela ainda está sozinha, porque nem o sacerdote entende o que se passa dentro do seu coração.
Uma lição que eu imagino seja muito importante é que muitas das vezes você pode estar esperando em homens, está esperando em pessoas, e aí você se frustra e se decepciona, porque nem o sacerdote, que é um homem que deveria ter uma sensibilidade maior, entende. Vai lá e ainda escorraça com ela. Onde já se viu uma hora dessa bêbada? Deixa aí essa tua bebida. Então Ana diz: não, meu senhor, não bebi nem vinho e nem bebida forte. Mas a tua serva fala da tristeza, do meu sofrimento. A tua serva fala daquilo que tem acabado com a sua vida. Estou falando com Deus. Em outras palavras, eu já não aguento mais viver dessa maneira. Então foi aí que o sacerdote entendeu o que se passava e a abençoou. Queridos, um terceiro aspecto que eu acho que pode nos livrar das circunstâncias, quando as circunstâncias dizem não e nós precisamos sair, superar ela, é quando nós fazemos como Ana. Ana começou a pensar segundo a vontade de Deus. E a sua oração é uma oração humilde e simples. Senhor, se me deres um filho, eu te darei ele para o Senhor. Dai-me apenas o prazer de ser mãe, mas eu devolvo ele para o Senhor. E ele vai ser do Senhor para a vida toda. Sabe, quando a nossa proposta de vida, a nossa nova proposta de vida, ela inclui os planos de Deus. Quando Deus está dentro da nossa proposta, as coisas podem acontecer. Muitas vezes, como diz Tiago, nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Queridos, você imagina quantas vezes Ana chorou e se lamentou pela sua triste sorte? Imagine os dias de angústia, de sofrimento que ela passou, antes de chegar o dia de se colocar diante de Deus. Algumas vezes, eu e você também podemos passar por isso. Muitas vezes ficamos esperando nos outros. Lembra do paralítico de Betesda? Quando Jesus chega e diz: queres ser curado? Ele não responde sim. Ele vai lamentar a sorte. Fala: eu não tenho ninguém que me ajude, todo mundo vai na minha frente. Fica olhando a vida dos outros, mas não olha para Deus. Não busca no Senhor. Sabe, mas quando Ana se decidiu buscar a Deus, tudo mudou na sua vida. A parte mais linda, né, que eu vejo como o nosso Deus é maravilhoso, esse Deus de Ana, esse Deus que não mudou, é que quando Ana termina a sua oração, ela sentiu fome. Foi lá, comeu. Ninguém mais vai tirar a minha paz, ninguém mais vai mudar, porque Deus tocou a minha vida. Ela come, ela bebe, e diz o final do versículo 18, e o seu semblante já não era triste. Já não havia mais aquela amargura no seu coração. A amargura do fracasso, do desprezo. Não. Ela havia tido um encontro com Deus. Nesta noite, eu desafio você a ter um encontro com Deus. Talvez você esteja fazendo como Ana. Religiosamente, todos os anos eu vou.
mas vou e volto triste. Porque não recebi a minha bênção. Não acontece isso ou não? Será que isso não é de Deus? Sabe, queridos, nosso Deus está aqui. O Senhor, Ele está aqui. E Ele conhece a sua vida, a sua história. O Senhor conhece as necessidades. Não é? O Senhor conhece as lágrimas ocultas. Aqueles pensamentos tristes de desespero, de depressão. Ana era uma mulher deprimida. Podem observar o texto. As pessoas deprimidas choram sempre, estão sempre chorando. E choram por quê? Por conta das suas condições, das suas situações. Qualquer coisa leva ela a chorar. Mas Ana tinha razão, mas tem muita gente assim. Mas quando ela tem um encontro com Deus, Deus cura as feridas do seu coração. Deus restabelece a alegria de viver. Queridos, nosso Deus, Ele é poderoso. Por mais difícil que seja a sua dificuldade, Deus, Ele é fiel para resolver. Ele é poderoso para resolver. Eu me lembro, uma certa época, nós estávamos sem carro. O meu primeiro carro a gente doou para missões. E passou-se um tempo, ficamos sem carro e não tinha jeito de ter carro. E um dia eu estava vindo do supermercado com a sacolinha dentro do ônibus. E ali o meu coração se amargurou muito diante de Deus. Eu me senti tão humilhado, né? Saí empurrado para lá e para cá, a sacola não cabe aqui, não cabe acolá. E você tem que fazer isso. Somos obrigados. Eu cheguei na minha casa ainda não estava terminada. Minha mulher estava lá trabalhando na cozinha, fazendo o jantar, e eu comecei a andar de um lado para o outro, falando com Deus. Falei, Deus, não aceito mais isso. Eu não aceito mais isso. Eu quero um carro e quero um carro bom. A minha mulher ficou me olhando e pensou que eu estava meio doido. Porque eu não conversei nada com ela. E você acha que Deus não vê as coisas que acontecem conosco? Na semana seguinte eu estava com o carro conforme eu tinha pedido. 2 meses depois o carro estava pago certinho. Não entrei em dívida não, pastor, não é? Deus me deu. Aí ficou devendo 40 meses. Não. Deus me deu. Foi lá e compramos e Deus arrumou o meio. Deus é Deus de milagres. Ele é um Deus, Ele é o nosso Pai. Sabe, você como pai é bom, mas você é melhor que Deus? Quando você se dirige a Deus, você se dirige como ao seu Pai e com essa intimidade e com essa confiança. Você derrama a sua alma diante do Senhor para dizer a Ele que você não está mais aguentando esperar, que não dá mais. Deus está vendo. Eu quero orar com você. Amém? Quero orar com você. Eu não sei aqui na igreja como o pastor faz, mas se for permitido alguém vir à frente, eu quero orar por você. Se você tem uma necessidade que você gostaria de colocar diante de Deus essa noite, e você já tem lutado durante tanto tempo, buscado e não tem acontecido, eu quero que você venha aqui à frente. Venha aqui à frente se você estiver nessas condições, se você realmente busca essa bênção de Deus, vem aqui na frente. Eu vou estar orando por você. Amém? Os músicos podem nos ajudar. Às vezes o desânimo bate no coração. O salmista Davi, no Salmo 142, ele diz assim: eu olhei para os lados
Mas não havia ninguém que me conhecesse, ninguém se interessou por mim, faltou-me o auxílio, faltou-me a ajuda. Pode chegar mais aqui para frente? Isso, pode ajuntar todo mundo aqui. O salmista diz: faltou-me ajuda, faltou-me quem se interessasse por mim. Algumas vezes, meu querido, você que está aqui à frente, você igreja que está aí, algumas vezes o problema que nós temos é muito pessoal, é muito íntimo. Muitas vezes as pessoas realmente não vão saber o que se passa no seu coração, mas Deus sabe. Muitas das vezes o desânimo, o medo, a tristeza de se achar derrotado, vencido. Pastor Fantini, sube aqui, o pastor, a pastora. Quero convidar minha esposa também para subir aqui. Nós não vamos descer aí para pôr a mão sobre vocês, nós vamos orar por vocês daqui. Sabe, a tristeza de se achar desprezado. Portas que foram fechadas e que você hoje sofre. Arrependido até muitas vezes porque não deveria ter tomado atitude. Mas aconteceu. E agora você sofre. Saiba que Deus pode mudar a sua história nessa noite. Deus pode curar a sua alma. Deus pode restaurar a alegria, os sonhos na sua vida. Deus pode mudar a sua família. Aleluia, Senhor. Deus te toma pela mão e te levanta. Deus te toma pela mão e te levanta. Ele sustenta as tuas mãos nessa noite. Ele firma os teus joelhos para que possas andar. E andar como um vitorioso. Andar como um vitorioso, uma pessoa vitoriosa diante de Deus. Esse Deus de Ana, que mudou a sua história, e uma história linda, Ele muda também a tua história, e traz alegria ao teu coração, para que o teu semblante se abra, numa expressão de satisfação e alegria, diante de Deus, e diante de todos. Aleluia. Senhor, estende tuas mãos sobre cada um desses teus filhos. Ó Deus amado, tu conheces, Deus, tu conheces, Senhor, tu conheces o coração, a necessidade, os dias de tristeza, as horas que não passam. Ó Deus, em nome de Jesus, estende tuas mãos nesta noite. Aleluia. Deus bendito, cura, liberta, Senhor, restaura os sonhos perdidos, Deus. Abençoa a família, traga paz no lar, no relacionamento familiar. Abre as portas de emprego, Deus. Pai, em nome de Jesus, Tu és o Senhor, meu Deus, Tu és o Senhor, e nada está fora do alcance das Tuas mãos. Aleluia, Deus, oh santo nome, bendito o nome do Senhor Jesus. Abre, Senhor, as portas dos céus, no nome do Senhor Jesus. Aleluia.